Em São Paulo, a prefeitura resolveu impor um rodízio ampliado no trânsito. A intenção é boa, o embasamento nem um pouco. O MEC segue o cronograma do Enem como se nada estivesse acontecendo. Já o CNJ resolveu extrapolar suas funções e recomendar ao Executivo a contratação de leitos na rede privada. Enquanto isso, Bolsonaro humilha publicamente o seu próprio ministro da Saúde. Veja agora no Livro de Notícias. A Prefeitura de São Paulo impôs um rodízio ampliado no trânsito da cidade com o objetivo de reduzir o deslocamento de pessoas. A medida faz parte do conjunto de esforços em combate à pandemia da Covid-19 e começou a valer essa semana. A questão que surge é: será que o rodízio realmente é um tipo de política pública eficiente para aquilo que se propõe? Bem, todos nós desejamos, é óbvio, diminuir os deslocamentos para, com isso, diminuir a transmissão da Covid-19. Mas vamos pensar um pouco. Todo mundo concorda que, apesar dos deslocamentos precisarem ser diminuídos, alguns deles são essenciais. Um exemplo evidente: o profissional de saúde precisa ir do hospital para sua casa, de sua casa até o hospital. Isso se aplica a todos os trabalhadores de atividades essenciais. A pergunta que fica é: com o rodízio, se ele não pode utilizar um carro próprio, como é que ele vai fazer esse deslocamento? E aí a resposta acaba sendo que muitos vão precisar usar o transporte coletivo. E o transporte coletivo acaba significando a aglomeração de pessoas, o que, por sua vez, aumenta a probabilidade de contágio pela Covid-19, o que quer dizer, no fim das contas, uma grande contradição. Para tentar entender melhor essa política, a gente conversou com o Gabriel Rostei, que é consultor em política urbana, foi membro do Conselho Municipal de Política Urbana da cidade de São Paulo e é associado do Livres. Gabriel, quem realmente se beneficia do rodízio imposto pela prefeitura? O principal problema desse novo rodízio é que ele persegue uma melhora no índice de isolamento social em vez de uma melhora na situação de contágio na cidade. Os deslocamentos feitos por carro são mais seguros do ponto de vista epidemiológico do que os feitos por transporte público, que tem aglomeração. E aí a prefeitura desestimula o uso de carros, sendo que muitos dos deslocamentos necessários são feitos por carro, para colocar mais gente no transporte público e assim as pessoas acabam se expondo mais ao vírus. O Boris Johnson falou à Inglaterra sobre a reabertura e pediu para que quem puder evite transporte público. Já aqui a prefeitura adota uma medida que ela sabe que vai aumentar a utilização de transporte público, tanto que ela colocou 1.000 ônibus a mais nas ruas. Simplesmente ninguém ganha com isso, a não ser o coronavírus, que ganha mais campo para circular por aí, e, eventualmente, empresas de ônibus. De resto, todo mundo perde, é um tiro no pé. Bem, segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a demanda por transporte coletivo já cresceu 10% nessa segunda-feira. Então, a pergunta que nos resta fazer é: afinal de contas, a Prefeitura de São Paulo, nessa decisão, está agindo de fato guiada pelo interesse público ou será que está cedendo às pressões do setor de transporte? De uns tempos para cá, virou moda falar sobre políticas públicas baseadas em evidência. Esse é um tema fundamental e o Livres defende políticas públicas baseadas em evidência. Mas, afinal de contas, o que será que isso significa? Basicamente, que a gente tem que considerar os melhores estudos científicos, as melhores evidências de pesquisa disponíveis no momento de formular uma política pública. Com isso, a gente não vai acertar sempre, mas a gente minimiza a chance de erro. Será que é o caso nessa política do rodízio? A gente vai ouvir agora a opinião de um outro associado do Livres, o doutor em economia Lucas Itten. Lucas, o que realmente motiva esse tipo de política pública? Tudo indica, infelizmente, que não foi uma política baseada em evidências, e sim mais uma política baseada no achismo de Bruno Covas. Por que achismo? Porque não há nada que indique, seja de maneira teórica ou efetiva, que a restrição forçada durante 24 horas a cada 2 dias vai diminuir o contágio social do coronavírus.
Pelo contrário, o que pode acontecer é exatamente que haja aglomeração, tanto com pessoas a pé, tanto em transporte coletivo. A política pública boa é quando há efetivamente uma falha de mercado e a política pode solucionar a falha de mercado. Não parece ser o caso agora. Ontem começaram as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que é a principal ferramenta, a porta de entrada dos estudantes brasileiros nas universidades. Quem vai comentar para a gente é o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o deputado federal Pedro Cunha Lima, da Bancada da Liberdade. A gente lamenta profundamente a incapacidade do MEC de enxergar o óbvio. Existem milhões de estudantes sem internet, são milhões de estudantes que não possuem livro em casa, que não conseguem ter um ambiente de estudo que propicie a sequência do seu aprendizado, né? As aulas estão suspensas e é um universo muito grande de alunos que só possuem essa aula presencial como fonte de estudo para fazer a preparação da prova do Enem. Então a gente já tem uma desigualdade muito grande regularmente, todo ano, né, pela diferença que existe entre a educação pública e o ensino privado. Agora, com a pandemia, com a crise do coronavírus, fica ainda mais gritante. De fato, não tem como haver essa disputa. A gente realmente se espanta com a propaganda do MEC, né, que diz: não importa onde você esteja ou quais são as suas condições, estude. A gente sabe quais são essas condições e que não dá para dar sequência ao estudo de maneira adequada. Então fica aqui um manifesto, uma cobrança política que se observe o óbvio e que se adie o Enem. A gente tem confiança de que o bom senso vai prevalecer e que a prova será adiada. O LIVRE está preparando uma mobilização pelo adiamento do Enem. Se você quer participar, fique de olho nas nossas redes, teremos novidades nos próximos dias. Ontem nós tratamos aqui da subutilização de leitos e dos problemas de gestão relacionados aos hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Hoje nós temos uma novidade. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma nota técnica recomendando que o poder público priorize a contratação de leitos na rede privada no lugar da construção de hospitais de campanha. A questão estranha é o CNJ publicando nota técnica sobre política pública. Então vamos ouvir a opinião do nosso consultor jurídico Irapuan Santana. Ira, o que é que você achou dessa medida? Essa questão do CNJ emitir uma nota técnica, ela é muito estranha. Por quê? O CNJ ele é um órgão administrativo de controle do judiciário e ele emitiu uma nota técnica para tratar de trabalhos que são, na verdade, de competência do executivo, né? Então isso é muito estranho dizer qual é a serventia dessa nota técnica em específico, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem aí um indício de como pensa o ministro Dias Toffoli, né, do Supremo Tribunal Federal, que também é presidente do CNJ. E aí nós temos aí também já uma ideia de como ele pode decidir com relação ao caso em que a gente está tratando das requisitos, né, das requisições administrativas. E aí nós podemos ter uma ideia aí do que pode acontecer nesse nosso caso. Um abraço. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a inclusão dos salões de beleza, barbearias e academias de ginástica no rol de atividades essenciais no contexto da pandemia da Covid-19. Vamos ver como é que o ministro da Saúde ficou sabendo. Que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber se isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem são? É manicure, academia. Salão de beleza, Barbearia. Barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é. Acho que isso. Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Isso é uma humilhação pública. Independentemente do mérito da decisão, eu acho que eu nem preciso explicar que a decisão é absurda. O fato é que tomá-la sem sequer avisar a equipe do Ministério da Saúde, que é quem tem que tentar gerir
todos os problemas da pandemia e ainda por cima lidar com o pandemônio, que é a desorganização desse governo, é surreal, é sabotar o próprio governo e, no fim das contas, o que fica muito claro é o que a gente já sabe: Jair Bolsonaro é o principal inimigo do seu próprio governo. Fala pessoal do Livres, tudo bem? Quero convidar vocês para amanhã, a partir das 18 horas, pelo Zoom, conversar um pouquinho comigo sobre campanha, a preparação da sua candidatura, onde eu vou trazer a minha experiência de coordenação da campanha do Fábio Osterman em 2018. Espero vocês! Esse foi o Livres Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Tem uma programação repleta de conteúdo em defesa da liberdade por inteiro para você aqui em youtube.com/livres, inclusive o Livres Notícia, que, como você já sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.